Sejam então muito bem-vindos a esta série de estudos da história da Igreja de Deus através dos séculos. É com muita alegria que continuamos com esta série de estudos e nós já podemos ver nos estudos anteriores, portanto, a história da Igreja de Deus, desde Adão e Eva até aos primeiros cristãos. Fizemos uma análise de todos os povos que representaram, ou a maior parte deles, que representaram a Igreja de Deus vivo. Começámos depois a estudar então o período cristão e todas as igrejas, ou todos os períodos da Igreja, onde nós podemos inserir aqueles que faziam parte do povo de Deus. Estudámos então 5 períodos e agora nós vamos estudar então o período número 6. Este período tem como título, ou como nome, aliás, Filadélfia, e aqui nós podemos ver uma foto das ruínas da cidade de Filadélfia, que, tal como as outras, se encontram ali onde é a Turquia, não é? Muito bem. Vamos ver o significado desta palavra, Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. E porquê? O rei Eumenes II deu o nome a esta cidade devido ao amor a seu irmão, que se converteria no seu sucessor, cuja lealdade fez com que ganhasse o nome Filadelfo, que significa literalmente aquele que ama a seu irmão. Também outro dos significados é amor fraternal, mas, portanto, o significado acaba por ser o mesmo, não é? Vejamos um pouco do contexto histórico. Esta cidade era uma cidade conhecida por seus inúmeros terremotos. Era uma cidade situada entre 2 vales, muito famosa pelo seu vinho, e os seus deuses principais eram Baco e Dionísio, que eram os deuses do vinho, da drama e da fertilidade. Esta cidade era muito conhecida pela adoração a César, e no ano 155 d.C., 11 cristãos de Filadélfia foram martirizados juntamente com Policarpo de Esmirna. Eu não sei se vocês conhecem o episódio do Policarpo de Esmirna, deste martírio. Há um livro, inclusivamente, que se chama O Martírio de Policarpo, e é muito interessante porque relata esta história deste martírio. E Policarpo tinha 86 anos quando os imperadores estavam a exigir que ele, ou o imperador estava a exigir que ele abandonasse a fé de Jesus, que renunciasse a Jesus e que dissesse que ia adorar ao imperador. E desta maneira a condenação que pendia sobre ele, a condenação de morte, então deixaria de existir. Mas a sua resposta foi: sirvo há 86 anos o meu Rei e o meu Salvador Jesus Cristo, e até hoje ele nunca me abandonou. Como poderia eu abandonar o meu Senhor? E com esta frase terminou por ditar a sua sentença. E é interessante que durante o percurso que ele estava a fazer junto, rodeado dos soldados, para o local onde ele ia ser então morto, é curioso porque ele ia contar o relato, ia contando o relato da sua história e da sua experiência com Cristo. E neste preciso momento, enquanto vai contando este relato, houve um soldado que ouve também este relato, que está a ouvir este relato atentamente. E esse soldado converte-se nesse momento a Jesus também e converte-se ao cristianismo e assume-o publicamente. Os outros soldados que estavam com ele colocaram rapidamente este soldado também, juntamente com Policarpo, para ser então martirizado, para serem mortos pela sua fé e pela sua crença em Jesus como Salvador e como Redentor. É interessante porque este livro relata então este martírio de Policarpo e diz que então ele o plano para o matarem era ser queimado vivo e colocaram-no então na fogueira, mas segundo diz este relato, as próprias chamas não conseguiam consumi-lo. Ele estava nas chamas, mas ele não era queimado. Parece que faz-nos recordar a história dos 3 príncipes judeus, não é, que estavam ali quando Jesus entrou dentro do fogo e eles também não eram queimados vivos. Deus não permitiu que eles fossem queimados. E então é interessante porque ele está ali e Deus não permitiu que ele fosse queimado vivo. E então a única maneira que fizeram para o conseguir matar foi que teve que ir alguém por trás e espetar uma faca ou espetar uma lança para ele morrer, porque até esse momento não o conseguiram matar. E é muito interessante, então, estes cristãos que foram martirizados juntamente com Policarpo de Esmirna, que foi precisamente, então, desta cidade. Os cristãos pertenciam a esta cidade de Filadélfia. Vejamos agora um pouco do contexto geral.
este período da Igreja é conhecido como sendo uma época de reavivamento. O período vai do ano 1798, aliás, como nós dissemos no estudo anterior, porque foi nesta data que terminou a perseguição papal. Portanto, foi quando o Papa Pio VI foi levado como prisioneiro, como cativo pelo general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. E vai até o ano de 1844. E esta data de 1844 já vamos entender o porquê. Ficou conhecida esta época também pela grande pregação da segunda vinda de Cristo, pela pregação das 3 mensagens angélicas, ou pelo menos 2 mensagens angélicas, e é neste período também, em 1844, que terminam as 2.300 tardes e manhãs que simbolizam anos, e isso já vamos ver um pouco mais à frente. Agora, há um elogio para os fiéis, para os cristãos desta igreja. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 8 a 10, nós podemos ler: Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Portanto, temos este elogio que o Senhor faz aos fiéis deste período, que eles mantiveram a sua fé, que eles guardaram a palavra do Senhor, não é? Guardaram a Bíblia e aceitaram tal e qual como ela era. Portanto, há este elogio de Deus, de Jesus, para os fiéis deste período. Mas eu gostaria de falar de uma pessoa muito importante que viveu durante este período, e essa pessoa é Guilherme Miller. Guilherme Miller viveu entre os anos 1782 e 1849. Viveu, portanto, durante o período de Filadélfia. Ele iniciou o primeiro movimento adventista. Adventista porque pregava que o advento de Jesus estava próximo, que Jesus viria naquela altura, não é? E então ele prega a primeira e a segunda mensagens angélicas que encontramos em Apocalipse 14, onde diz: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo aquilo que neles há. Portanto, Miller pregou esta mensagem e dizia que estava na altura de temer a Deus, de adorá-lo, porque Ele é o Criador. E adorá-lo então quando? No sábado. Isso é o que nós podemos encontrar na primeira mensagem angélica. E dizia que era vinda a hora do juízo. E então as pessoas deviam se preparar para o juízo de Deus. Agora, como eles não se prepararam, este movimento millerita prega a segunda mensagem angélica, dizendo que caiu Babilônia. Portanto, todo aquele sistema religioso que era oposto a Deus, que se opunha a Deus e que não se quis arrepender, que não quis temer a Deus, que não quis dar glória nem adorá-lo. Então, Miller vem agora dizer, este movimento millerita, que todos esses sistemas religiosos que caíram, não é? Guilherme Miller, ele era batista, a sua proveniência religiosa era batista. Ele foi agricultor durante muito tempo, a maior parte da sua vida, e mais tarde então tornou-se um pregador adventista. E então Miller, ele decidiu estudar a Bíblia e não avançar na leitura, enquanto não entendesse plenamente o texto que estava a ler. Ele dedicou-se exclusivamente ao estudo da Bíblia. E durante 2 anos, ele esteve unicamente dedicado ao estudo da Palavra de Deus. E ele ia avançando nos textos. E ele não avançava noutro texto enquanto não confirmasse que entendia o que estava a ler. E então ele foi andando e durante 2 anos foi avançando no estudo da Bíblia. Até que ele chegou a um texto que ele não conseguiu entender. Ou que pelo menos naquela altura não estava a conseguir decifrar. E então ele depara-se com o texto de Daniel 8:14. Que diz o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Este foi o texto que ele leu e que ele não conseguia compreender. Portanto, Miller não consegue compreender este texto. E assim como Daniel, quando escreve esta mensagem, esta profecia, também Guilherme Miller ficou muito perturbado com esta mensagem e com este texto. Mas depois de muito estudo e oração, Miller chega a um entendimento parcial da visão. E ele entende então erradamente que o texto se refere à terra e à sua purificação, ou seja, que se referia à segunda vinda de Jesus. Ele entendeu bem estas profecias das 2.300 tardes e manhãs, que diz que o santuário será purificado,
O santuário refere-se à terra. E então se será purificado quer dizer que Jesus virá purificar a terra. E então dessa maneira ele ficou muito alertado, muito perturbado. E desejava saber, então, mas quando é que Jesus virá? Quando é que termina este período de 2300 tardes e manhãs para nós sabermos que Jesus vem à terra? E então ele decide começar a analisar isto cada vez melhor para saber quando é que seria o final desse período, não é? Então ele deseja saber quando terminam os 2300 tardes e manhãs. Mas para saber quando terminava, ele necessitava de primeiro saber quando iniciava. Porque se saber quando inicia, então depois bastava juntar esse período de tempo e descobriria quando iria terminar este período e então, segundo o seu entendimento, viria Jesus. E então, para entendermos quando terminava estas 2300 tardes e manhãs, vamos ler Daniel 8. Daniel 8, 26 e 27 diz o seguinte: E a visão da tarde e da manhã, portanto, das 2300 tardes e manhãs, não é? Que foi falada, é verdadeira. E tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. Espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Portanto, a visão das 2300 tardes e manhãs, Daniel diz que não a entendeu, que ficou perturbado e que não existia quem a entendesse. Da mesma maneira, Guilherme Miller, quando chega a Daniel 8,14, também fica muito perturbado e não consegue entender e também não havia ninguém que conseguisse decifrar. Mas a palavra de Deus explica-se ela própria. E então já havia esse significado, já havia a explicação para todo esse simbolismo das 2300 tardes e manhãs. Vamos analisar. Daniel 9, 21 e 23. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, portanto na visão das 2300 tardes e manhãs, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. Quer dizer que agora o anjo Gabriel vem a Daniel, noutra visão, para lhe dar o entendimento da visão que ele tinha tido das 2300 tardes e manhãs. E vamos ver então o que diz o anjo Gabriel a Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então aqui é muito interessante porque aqui temos o princípio da visão. Então, anjo Gabriel vai dar agora a Daniel quando é que iniciaria este período de 2300 tardes e manhãs. E ele diz-nos no texto que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que seria quando se iria iniciar então a contagem destas 2300 tardes e manhãs. E continua a dizer, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, e são determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, agora aqui temos um gráfico descritivo de tudo aquilo que dissemos anteriormente. Temos a data
desse decreto da ordem, não é? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Foi no ano 457, foi o decreto de Artaxerxes, o rei da Pérsia. E então foi quando se inicia esse período dos 1300 tardes e manhãs. Agora, sabemos que em profecia que um dia equivale a um ano, segundo Números 14:34 e Ezequiel 4:7. Portanto, se um dia equivale a um ano, então quer dizer que 2300 tardes e manhãs simbolizam 2300 anos. Somando os 2300 anos a 457, vamos parar no ano 1844. No meio temos algumas datas interessantes, que foi algo que nós vimos nos textos que lemos, não é? Vimos que existiam 7 semanas. As 7 semanas então vão parar no ano 408, que foi quando terminou a restauração de Jerusalém. Depois existiriam 62 semanas. Nas 62 semanas termina no ano 27 depois de Cristo, que foi quando Jesus foi batizado. Existiria uma semana onde haveria um concerto com muitos, mas que a meio da semana a oferta de sacrifícios iria cessar. Essa meia semana termina no ano 31 e é representada pela morte de Jesus. Porque Jesus era o verdadeiro Cordeiro e então, dessa maneira, como ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, deixou de ser necessário esse sacrifício de cordeiros que apontavam para o verdadeiro Cordeiro que já se tinha sacrificado, não é? Durante a outra meia semana foi um período de graça que ainda se deu ao povo judeu. Esse período de graça termina no ano 34 depois de Cristo, quando eles então acabam por apedrejar Estevão, não é? Portanto, segundo este gráfico que nós encontramos aqui, podemos ver que estes 2300 tardes e manhãs, ou 2300 anos, terminaram, como vemos aqui no gráfico, no ano 1844. E então, claro, Guilherme Miller, depois de estudar tudo isto, analisar este texto, chega à conclusão, ele e um grupo de pessoas que o acompanhava deste movimento milerita, chegaram à conclusão então que Jesus viria em 1844. Mas segundo o entendimento que Miller teve do texto de Daniel 8:14, concluiu que o final das 2300 tardes e manhãs se daria em 22 de outubro de 1844 e que nessa data seria o fim do mundo, a sua purificação. Pois, segundo o seu entendimento, o santuário a que se referia o texto era a terra. E desta maneira, começa a pregar desde 1833 que o fim do mundo se aproximava e que era hora para temer a Deus, dar-lhe glória e adorá-lo, pois tinha chegado a hora do juízo, admoestando as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados. Mas o que é que aconteceu? Chegou o dia 22 de outubro de 1844 e nem veio Jesus, nem tampouco foi o fim do mundo. Então, o que aconteceu nessa data? Porque falava o período profético de uma purificação no ano de 1844. Muito bem. Para entendermos isto, teremos que analisar o livro de Daniel e vamos analisar o capítulo 8, porque nós lemos as 2300 tardes e manhãs que chegam ao versículo 14. Para entendermos essa purificação, temos que ler os versículos que estão antes deste versículo. E dessa maneira vamos chegar a um entendimento e vamos entender que a purificação é que se referia o anjo Gabriel quando está a dar esta visão a Daniel. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último, e vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão,
e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, e quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. Vamos então analisar, porque isto tem vários símbolos proféticos, tem animais que nós já vimos no estudo anterior, que os animais simbolizavam reinos, vimos que os chifres também simbolizavam reinos, mas vamos então agora entender que reinos poderão simbolizar estes animais. Vamos então ver uma explicação destes símbolos proféticos. Daniel 8:20 diz-nos: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Interessante, então quer dizer que este carneiro que aparece em primeiro lugar representa a Medo e a Pérsia, esta união de 2 poderes. Inclusive dizia que havia um corno que era maior que o outro. E recordam-se, de certeza, no estudo anterior, quando nós vimos o sonho de Daniel e que o urso simbolizava a Medo-Pérsia e que também esse urso tinha uma pata que era maior que a outra. Isto é símbolo, tanto numa visão como nesta do carneiro, que esta pata que estava maior ou este chifre que cresceu mais simboliza a Pérsia, porque a Pérsia chegou a ter mais poder e mais domínio do que a Média. Daniel 8:21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Muito bem, então agora descobrimos o segundo animal. Então quer dizer que este animal que agora aparece, o bode, que vai combater, que vai fazer guerra contra o primeiro animal, diz que é a Grécia. E que o chifre que ele tem simboliza o seu primeiro rei, que foi Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então este chifre que agora foi quebrado, que representava o rei da Grécia, não é? Portanto, Alexandre Magno, o primeiro rei, significa que ele agora foi dividido, então esse reino foi dividido em 4 e foi dividido para os 4 grandes generais de Alexandre. Depois da morte de Alexandre Magno, então o Império Grego ficou dividido em 4. Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco. Estes eram os 4 grandes generais de Alexandre Magno. E então o Império, depois da morte de Alexandre, fica dividido então nestes 4 pequenos impérios, ou nestas 4 ramificações do grande Império Grego. E diz-nos agora Daniel 8:9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Portanto, de um destes 4 chifres, agora sai um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa. Muito bem. Então o chifre pequeno cresceu para o sul. Isto aconteceu com Roma, com o Império Romano. O Egito passou a ser uma província do Império Romano no ano 30 a.C. O chifre pequeno cresceu para o sul, e isto também aconteceu com Roma. Conquistou Síria no ano 65 a.C. E o chifre pequeno cresceu até à Terra Gloriosa. Portanto, Jerusalém é chamada de Terra Gloriosa e tornou-se uma província de Roma no ano 63 a.C. E agora aqui temos um gráfico então de tudo o que vemos, ou tudo aquilo que vimos até este momento, das visões que temos vindo a analisar. Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Temos então a estátua com os metais do sonho de Nabucodonosor. Temos os 4 animais de Daniel 7. Temos os 10 chifres que representam também ao mesmo tempo os 10 dedos do pé da estátua de Nabucodonosor. Nestes 10 chifres houve um que depois cresceu, não é? E agora em Daniel 8 começa-nos a contagem só na Medo-Pérsia, porque Daniel, quando está a ter esta visão, quando a está a escrever, já está no reinado da Medo-Pérsia, por isso é que inicia unicamente aqui. Então, vemos agora os animais, vemos o carneiro,
Vemos então o bode, vemos os 4 chifres, agora vemos um chifre pequeno que começa a crescer, não é? Portanto, é o mesmo simbolismo que depois nós encontramos em baixo e podemos comparar com o chifre pequeno do sonho de Daniel 7. Agora, em Daniel 8:10, vamos entender algumas das funções ou aquilo que fez este chifre pequeno. Daniel 8:10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Quero então dizer que este chifre pequeno que começou a surgir, Daniel 8:10 diz-nos que ele se engrandeceu contra o exército do céu. O que é o exército do céu? O que simboliza o exército do céu? Bem, segundo Êxodo 12:41, o exército do céu é o povo de Deus. E diz também contra as estrelas. Segundo Apocalipse 1:12, as estrelas são os dirigentes ou os mensageiros do povo de Deus. E diz então que os lançou por terra e que os pisou. Isto simboliza a perseguição feita pelo chifre pequeno ao povo de Deus. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Então, agora este chifre pequeno diz que se engrandeceu até ao príncipe do exército. Quem é este príncipe deste exército? Em Josué 5, 14 e 15, nós podemos ver que este exército, ou que aliás que este príncipe deste exército é precisamente Jesus. E diz que por este chifre pequeno, então foi tirado o sacrifício contínuo. Bem, eu queria dizer-vos em primeiro lugar que a palavra sacrifício não existe no texto original. Foi agregado porque geralmente quando se utiliza a palavra que está ali, contínuo, é para falar dos sacrifícios que eram realizados continuamente no tabernáculo terrestre, não é? Nós temos aqui então um significado contínuo, que veio da palavra tamid, e tamid então o significado de tamid é atividades que se levam a cabo com regularidade em momentos assinalados. Esta palavra é utilizada geralmente para se referir aos sacrifícios diários que eram realizados no santuário. Ou seja, o contexto indica que Satanás, através do chifre pequeno, atacou o serviço sacerdotal de Jesus. Porque é isso que nos diz o texto, que este chifre pequeno se engrandeceu até ao príncipe do exército, que é Jesus, e que por este príncipe, aliás, por este chifre, foi retirado então este sacrifício sacerdotal que Jesus estava a fazer. É interessante como é que um poder, não é, tem a capacidade de fazer isso com Jesus. Um poder terrestre tem poder para fazer isso com Jesus. E então o texto diz-nos que por ele foi tirado o contínuo. Satanás tirou o serviço sacerdotal a Jesus no santuário celestial. Mas de que maneira? Como é que Satanás poderia retirar este serviço que Jesus está a fazer no lugar santíssimo em favor da raça humana? Como é que Satanás tinha o poder para fazer isso? Como pode Satanás, através do chifre pequeno, atacar o serviço sacerdotal de Jesus no santuário celestial? Ou seja, como pode um poder terrenal, o chifre pequeno, chegar até ao céu e tirar o ministério sacerdotal a Jesus? Muito bem, se considerarmos o santuário terrenal, que tipo de serviços contínuos, ou seja, que tamides, eram realizados ali? Nós, quando analisamos o santuário terrenal, a primeira coisa que se visualizava, o primeiro utensílio que existia, era o altar dos sacrifícios. E esse altar de sacrifícios era onde as pessoas levavam um animal, onde ele era sacrificado, e esse animal simbolizava Jesus. Portanto, simbolizava o verdadeiro cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Portanto, o cordeiro era um símbolo de Jesus, através de quem se poderia obter a salvação. Andando para a frente, existia depois a pia. E depois deste sacrifício, então, o sacerdote teria que se lavar nesta pia. Depois deste sacrifício, lavava as suas mãos. Isto é um símbolo do batismo. Depois, quando se entrava já dentro do lugar santo, do lado esquerdo, existia
um candeeiro com 7 braços, que tinha que estar sempre a arder. E para arder era utilizado o azeite. Então, este azeite é um símbolo do Espírito Santo. Do lado direito existiam os pães da proposição, e estes pães simbolizavam também o alimento espiritual que era dado ao povo de Deus, portanto, a Bíblia. E um pouco mais à frente, então, tínhamos o altar do incenso, que simbolizava a oração dos santos. Mas a pergunta continua. Como é que pode um poder terrenal, ou seja, o chifre pequeno, chegar até ao céu e tirar o ministério sacerdotal a Jesus? Vejamos um pouco sobre isto. Sobre o sacrifício vicário de Jesus. Vamos analisar cada um dos 5 pontos que vimos anteriormente e vamos compará-los agora com aquilo que fez o chifre pequeno, ou seja, o papado. O sacrifício vicário de Jesus. O Papa passou a ser o vicário do homem. O Papa é de tão grande dignidade e exaltação que não é um simples homem. Ele é como o próprio Deus, o vicário de Deus na terra. O batismo mudou a maneira de batizar de imersão para expressão e introduziu o batismo de crianças. Com relação ao Espírito Santo, e reparem que nós estamos a avançar tal e qual como se avançava, portanto, no santuário terrenal. O Espírito Santo faz-se passar pelo Espírito Santo, afirmando o Papa é o vicário de Cristo, soberano dos fiéis. E nós sabemos que o substituto de Cristo é o Espírito Santo, não é? Porque Cristo disse que quando foi, então que enviaria outro para então nos consolar, e esse Consolador é precisamente o Espírito Santo. Mas o Papa agora afirma que o Espírito Santo, afinal, não existe, e quem tem o poder, quem é o vicário de Cristo, quem é o substituto, esse outro que foi enviado, que é o Papa e que não é o Espírito Santo. Com relação à Bíblia, mudou a sua lei e os seus ensinos, introduziu costumes e tradições, como por exemplo o 2º, o 4º e o 10º mandamento, que foram alterados. E também começou a introduzir tradições de homens em vez da leitura da Bíblia. Em relação à oração, introduziu indulgências e repetições nas orações. Portanto, as pessoas já não falam com Deus, repetem unicamente um texto, mas não têm uma conversa aberta com Deus, não pedem a Deus, não abrem o seu coração e acabam por ser repetições que não têm valor nenhum, porque não há uma comunicação aberta com Deus. Portanto, estes foram 5 pontos fundamentais pelos quais este poder, este chifre pequeno, este papado, tentou adulterar aquilo que acontecia no santuário. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então agora temos aqui uma nova parte neste texto que temos que analisar. Diz: o lugar do seu santuário, portanto do príncipe, foi lançado por terra. O lugar do santuário do príncipe foi lançado por terra. Quem é este príncipe? Nós já vimos anteriormente que este príncipe é Jesus. Isto então indica-nos claramente que Jesus tem um santuário que está no céu. Isto é muito importante para nós entendermos. Agora, como é lógico, um poder terrenal não pode destruir algo que está nos céus. Então, em que sentido lançou o chifre pequeno por terra os fundamentos do santuário celestial? Através do profanamento dos princípios pelos quais se rege o santuário celestial. Portanto, aqueles princípios que nos ensinavam que Jesus era o sacrifício, que depois existia o batismo, que existia a oração, a Bíblia, o Espírito Santo. Quando este poder terrenal começa a adulterar todos estes princípios, começa ou consegue dessa maneira atacar o serviço sacerdotal de Jesus nos céus. Porque assim, dessa maneira, o serviço que Jesus está a fazer, agora no lugar santíssimo, começa a perder o efeito aqui na terra, porque as pessoas perdem de visão o santuário e não conseguem entender o processo da salvação. Diz-nos Daniel 8:12, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ou seja, por causa da transgressão, pela rebeldia
deste chifre pequeno. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, ou seja, contra o contínuo. Foi, portanto, estabelecido um exército. Não é o mesmo exército que nós vimos nos versículos 10 e 11, que simbolizava o povo de Deus, mas agora vemos aqui que é outro exército que foi estabelecido para atacar o povo de Deus, para atacar também o sacrifício contínuo e para atacar estes serviços contínuos que eram realizados, portanto, então no santuário. Portanto, pela rebeldia do chifre pequeno, foi estabelecido um exército contra os princípios do santuário celestial e contra o seu príncipe. Mas agora diz-nos também que lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Quer dizer que lançou a verdade por terra como? Como é que este poder, este chifre pequeno, conseguiu lançar a verdade por terra? Muito bem, verdade vem da palavra hebraica emeth, que significa lei. E os comentadores judeus, Ibn Ezra e Rashi, interpretam que o versículo significa que o chifre pequeno anularia a lei e a observância dos mandamentos. Muito interessante. E diz-nos que o fez e que prosperou. Ou seja, a sua rebelião teve êxito durante algum tempo. Mas de que maneira então ataca Satanás o santuário celestial? Recordemos que o santuário celestial está relacionado com o plano de salvação. Jesus está a interceder por o seu povo no santuário celestial. É ali que Jesus faz expiação pelos pecados do seu povo. Portanto, é um ataque aos princípios e verdades defendidas por Jesus no santuário. É um ataque ao átrio, portanto, o sacrifício vicário de Jesus e ao bautismo. É um ataque também ao lugar santo, onde temos o Espírito Santo, a Bíblia e a oração. E é também um ataque ao lugar santíssimo, onde temos o ministério, a alimentação e a lei, tal como nós vimos neste texto anterior. Portanto, existe também uma acusação de Satanás, e ele acusa o povo de Deus de não serem dignos do perdão divino, nem da vida eterna. Portanto, este ataque que nós encontramos aqui é um ataque ao plano de salvação, porque este é o tema do santuário, é o plano de salvação. E quando Satanás utiliza este chifre pequeno para adulterar todos esses princípios, então está a fazer um ataque também ao santuário, tanto no céu como ao povo de Deus aqui na terra. Daniel 8,13. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Portanto, agora quando chegamos a Daniel 8,13, nós vemos esta pergunta: então, mas até quanto tempo? Até quando é que isto durará? Até quando durará o ataque de Satanás por intermédio do chifre pequeno, no qual os princípios do santuário, a lei de Deus e o plano da salvação e o povo de Deus serão pisados? Portanto, nós vemos que isto é um ataque vertical e horizontal. Portanto, um ataque ao povo de Deus, mas um ataque também ao plano de salvação que Jesus ainda está a cumprir na pátria celestial, intercedendo por cada um de nós. E então a resposta foi: até 2300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Portanto, esse período desse ataque do chifre pequeno duraria até ao final das 2300 tardes e manhãs, que seria 1844. E a partir desse momento, então, o santuário seria purificado. Mas a pergunta que agora fica é: de que é que o santuário necessitava de ser purificado? Porque se o santuário está no céu, é uma coisa celestial, é algo divino, está no céu aonde não há pecado, porque é que esse santuário que está no céu necessita de ser purificado? Recordamos-nos que o santuário aqui na terra era purificado uma vez ao ano, no dia do Yom Kippur. Mas porquê que o santuário que está no céu necessita de ser purificado se não existe pecado ali? Aqui na terra era atirado o sangue contra a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, e o pecado era transferido também para esse santuário. E dessa maneira era necessária essa purificação uma vez ao ano. Mas
Se na pátria celestial não existe pecado, por que é que o santuário celestial necessita ser purificado? Muito bem, em primeiro lugar, da acusação de Satanás. Em Apocalipse 12:10 nós podemos ler que Satanás é o acusador e ele está constantemente a acusar cada um de nós perante Deus pelos nossos pecados. Necessita ser purificado também do registro de pecados ali existente. Em Mateus 12, versículos 36 e 37, nós poderíamos verificar que há um registro destes pecados. E esses pecados estão a ser escritos e estão registados no santuário celestial. E então necessita ser purificado desse registro que existe no santuário celestial. Mas nós temos um advogado que nos defende dessas acusações e também desse registro que está em nossa contra na pátria celestial. Em 1 João 2:1 diz claramente que nós temos um advogado e que esse advogado é Jesus, o Santo. Agora, se existe uma acusação, um acusador, um registro de pecados, um advogado e um juiz, segundo Daniel 7, 9 e 10, então é porque existe também um julgamento. Romanos 14:10 diz: pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E Daniel 7, 9 e 10, que foi o texto que fizemos alusão anteriormente, também nos diz: e continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões existiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Aqui vemos uma alusão clara a Deus Pai, o ancião de dias. Então que ele se senta agora e foram abertos estes livros, não é? Então diz que se assentou-se o juízo e são abertos os livros. Então são livros que existem e que são fundamentais para este juízo que se leva a cabo, não é? Então existem 3 livros durante este período de julgamento. Temos o livro da memória, que encontramos em Malaquias 3:16, que é o registro de todas as boas ações que nós cometemos, que nós fizemos durante a nossa vida. Temos o livro dos pecados, o livro da morte, Mateus 12, 36 e 37, onde estão registrados todos os nossos pecados, todos os nossos atos pecaminosos. E temos também o livro da vida, em Apocalipse 22, 12 a 15, onde estão escritos todos os nomes daqueles que aceitaram Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador e são declarados justos e vencedores. Portanto, aqui vemos que com estes livros, é através destes livros que se fazem este julgamento das pessoas e foi isso que se levou em consideração na análise do texto de Daniel 8:14, quando diz que o santuário seria purificado. Portanto, o santuário no céu está a ser purificado, não porque existe pecado no céu, mas por estar a ser purificado do registro dos pecados ali existentes. Façamos então um pequeno resumo. Satanás, através do chifre pequeno, ou seja, através do papado ou do catolicismo, iria perseguir o povo de Deus, atacar o serviço sacerdotal de Cristo no santuário celestial, portanto o plano de salvação, iria perverter a Bíblia, alterar a lei de Deus. Para esta purificação do santuário era necessário limpar as acusações de Satanás e o registro de pecados ali existentes, e esta purificação seria levada a cabo através de um julgamento e da restauração das verdades que Satanás, através do chifre pequeno, tinha lançado por terra. E então, no ano de 1844, o santuário celestial começaria a ser purificado. E então termina este período de 1844, aliás, o período de 1798 até 1844. Este período da Igreja de Filadélfia termina no ano em que o santuário começa a ser purificado. Nessa data, inicia então um novo período da Igreja cristã. E pergunto,
Qual foi a igreja que surgiu em 1844, tal como a profecia indicava, e que começou a pregar sobre o juízo de Deus e a restaurar as verdades que Satanás tinha atacado no santuário, tais como a lei e a alimentação, por exemplo, que se encontra dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo? Então a igreja, segundo nos conta a história, foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi esta igreja que surgiu depois de 1844. E nós temos aqui os pioneiros dessa igreja, desse movimento adventista, ou desse segundo movimento adventista, porque o primeiro foi o movimento milerita. E aqui temos as principais personagens que deram vida a este movimento religioso, a esta igreja, que foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então agora aqui vemos como essas verdades que foram pisadas pelo corno pequeno, pelo papado, que foi um instrumento de Satanás, começam a ser redescobertas novamente e a ser defendidas. E aqui vemos, por exemplo, que Iron Edson, ele entendeu o que era a purificação do santuário. Ele entende que a purificação do santuário, que ela se referia ao início do juízo de Deus. E que, tal como se fazia uma vez ao ano no tabernáculo terrenal, no dia da expiação, era necessário também que o povo de Deus, estando Jesus no santuário celestial agora, que o povo de Deus pudesse também ser purificado e que o santuário também fosse purificado deste registro dos pecados. E então a Igreja Adventista do Sétimo Dia começou a pregar que o juízo de Deus inicia em 1844. Também a pregação sobre o sábado. Este pioneiro adventista, Joseph Bates, então ele preparou um documento sobre o sábado, depois de uma batista do sétimo dia, Raquel Oakes, lhe transmitir a verdade do sábado. Então ele preparou um folheto sobre o sábado, um folheto de 48 páginas, em 1846, que tinha por título The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign. Portanto, o sábado do sétimo dia, uma marca perpétua. E então começam a defender o sábado. É dada também a mensagem da reforma da saúde. Ellen White instou o povo a voltar ao regime alimentar correto. Em 1863, então, ela tem a visão do abandono dos alimentos carne, peixes, fala sobre o perigo do leite, açúcar, queijo e também sobre o estilo de vida são, onde ela dá 7 pontos fundamentais para que nós possamos usufruir uma saúde perfeita. E então nós vemos como a igreja que surgiu, tal como o período profético, ou como a profecia indicava, foi a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a igreja que surge então neste novo movimento, ou novo período da igreja cristã. Esse período que nós vamos analisar, portanto, no próximo estudo, e vamos ver como se comportou esta igreja e se ela continuou a ser uma igreja correspondente àquilo que o Senhor pretendia dela, ou será que esta igreja também caiu como as outras igrejas todas tinham caído ao longo da história e que fizeram durante algum tempo parte, ou que correspondia ao povo e à igreja visível de Deus, mas vamos ver no próximo estudo se realmente esta igreja continuou, se não continuou, e porque é que ela é tão importante neste marco profético. Vamos fazer então agora um pequeno resumo dos 7 períodos da igreja cristã. Vimos a igreja de Éfeso, que iniciou no ano 31 e então foi simbolizada pelos primeiros cristãos. No ano 100 iniciou o período de Esmirna, que foi o período dos mártires, os mártires durante o período do Império Romano. No ano 313 temos o período da igreja de Pérgamo, o período que Constantino se converte ao cristianismo e agora os cristãos permitem que as doutrinas pagãs do Império Romano entrem dentro do cristianismo. Então os líderes apostatam, a maior parte dos líderes religiosos levam também o povo, e então houveram poucos fiéis que se mantiveram fiéis e que se separaram da igreja. No ano 538 começa outro período, é o período de Tiatira. Foi o período da perseguição papal, que inicia neste ano. E então tivemos aí os valdenses e os hussitas, que representaram durante algum tempo o período, ou a igreja visível de Deus, mas também os líderes valdenses e hussitas também terminaram por apostatar e por adotar as doutrinas católicas. Mas houve um pequeno grupo, aí diz aos restantes, houveram os fiéis que se separaram.
No ano 1517 iniciamos com o período de Sardes. Aqui temos os protestantes, é quando inicia, em 1517, inicia oficialmente o protestantismo, ou a reforma protestante. Foram aqueles sacerdotes católicos que verificaram que o catolicismo estava a ensinar muitos erros, e então revoltaram-se, e então começa essa grande reforma protestante. Mas também os protestantes deixaram depois de protestar e adotaram as doutrinas católicas e passaram a ser os protestantes apóstatas. E houveram poucas pessoas, conforme dizia o texto bíblico, que se mantiveram fiéis, e neste período então eram os metodistas. Chegamos a 1798, que é o período que nós analisamos hoje. Então era o período de Filadélfia, simbolizado pelo movimento milerita, mas este movimento milerita também caiu, porque depois, com a grande desilusão de Jesus não ter vindo no ano de 1844, tal como eles pensavam que viria, então este movimento também caiu. Mas aqueles poucos fiéis, conforme diz o texto, a quem vencer, a quem se mantiver fiel, então deram origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia, então que esse movimento teve o seu início em 1844, mas que foi registrado unicamente como igreja no ano 1863, se não estou enganado, mas penso que foi essa a data. Portanto, então este é o pequeno gráfico que nós temos aqui, de tudo aquilo que nós temos vindo a analisar até este momento. Vamos continuar com este estudo, que é muito interessante. Aqui nós já vimos este estudo de hoje. Podemos analisar alguns pontos que são muito importantes também para nós conseguirmos entender o juízo e a purificação do santuário. E agora, até no próximo estudo, vamos analisar este novo movimento que surgiu, a Igreja Adventista, e vamos ver até que ponto é que eles se mantiveram fiéis e se foi necessário, como nestes períodos anteriores que nós vimos, chamar um remanescente, uns fiéis, uns poucos, que se mantiveram fiéis. Vamos ver como é que a história se desenrolou até ao dia de hoje. Portanto, continuem a acompanhar neste estudo e que Deus possa abençoar grandemente.